seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Foodcast do BHB em parceria com o NIS. Sim, a gente está nessa série especial, gravada aqui diretamente do evento, com os palestrantes, com as marcas apoiadoras e também com muita gente que faz diferença aí para a indústria de alimentos, como por exemplo, o pessoal aqui da Sociedade de Vegetarianismo Brasileira. Falei certo? Espero que sim. Falei certo? Sociedade Vegetariana Brasileira. Meu Deus do céu, quase, falei faltou errado. Um pouquinho. Faltou um pouquinho, mas acho que o pessoal conhece já, né? O Ricardo, seja bem-vindo, Ricardo. É um prazer conversar contigo aqui. Prazer é meu e sempre que precisar eu estarei aqui para conversar com vocês sobre esse assunto que eu adoro tanto. Muito bem. Acho que eu queria começar falando para você, né? Perguntando, na verdade, para você. A gente está vendo aí uma feira grande, com muitos expositores do Brasil, de fora do Brasil, muita coisa de fora do Brasil. Uhum. Como é que o movimento vegano ou vegetariano vem influenciando toda essa cadeia da indústria de alimentos? É interessante isso, né, Kelly? Porque se a gente pensasse isso há 10 anos, as pessoas não iam imaginar como esse movimento, que começou, digamos assim, com algumas pessoas falando sobre uma nova forma da gente consumir alimentos, uma nova forma da gente se relacionar com os produtos que a gente consome, com as nossas escolhas, pudesse chegar a esse nível de influência, né? Então, o que a gente percebe? É que o movimento vegano, ele naturalmente, ele alimenta a mudança. O movimento vegano, ele propõe para que as empresas, para que os agentes, sejam eles agentes da iniciativa privada ou da iniciativa pública, que eles possam repensar, reestruturar ou reconstruir a forma como a gente produz, como a gente consome e como a gente lida com desde o nosso alimento até como a gente lida com os cosméticos ou como a gente lida com o nosso lazer, com o próprio vestuário. Isso é muito interessante a gente perceber. E aí a gente vê que existe um trabalho inverso, que aí a indústria percebe esse movimento influenciando, começa a desenvolver novas oportunidades, novas possibilidades de consumo, e isso começa a fazer com que aquele pequeno grupo que antes era visto como alguns desgarrados, comece a crescer e o movimento, exato, ele se retroalimenta. Então você tem mais pessoas interessadas, mesmo que não sejam veganas, mesmo que sejam pessoas simpatizantes desse movimento, eles vão se integrando mais a esse movimento, a indústria identifica isso, começa a desenvolver novas possibilidades e faz com que facilite a vida dessas pessoas que naturalmente vão trazendo outras. Então é muito legal a gente ver isso, participar de uma feira e ver tantas novidades e tantas possibilidades surgindo, vindo da indústria. Legal, Ricardo. E pensando em mercado, né? A gente viu aí, por exemplo, na pandemia teve um boom, né, de marcas que surgiram, né, vegetarianas ou veganas, e muitos movimentos, muita gente, e de lá para cá algumas, né, permaneceram, outras viram um movimento de retração fora do Brasil, né? A gente viu alguns movimentos de retração. Como é que você está vendo, né, esse mercado no Brasil neste momento? Eu acho que é bem esperado isso que está acontecendo, né? O que deu para se perceber é que alguns agentes imaginavam que o crescimento seria um crescimento exponencial, no sentido de uma linha reta. O que a gente tem que perceber é que qualquer movimento que propõe uma mudança e que reflete no consumo, que reflete na produção, ele vive de altos e baixos, né? Qualquer movimento, seja de mercado ou seja social, ele tem altos e baixos. Então, mesmo nessa retração de alguns aspectos que a gente percebe, de alguns setores, né, a gente percebe que é uma retração natural e que ela só tende a se estabilizar em determinado momento, e aí a própria indústria se reinventa, cria novidades, cria novas possibilidades, melhora aquilo que antes já era esperado. E eu sempre comento isso, né? É muito legal a gente perceber que o principal da indústria não é atender o que as pessoas estão esperando, não, é surpreender, é ir além. E quando ela consegue isso, você tem... a tendência. É atender a expectativa de uma forma além daquilo que se esperava. É meio contraditória a frase, mas ela explica muito bem quando você tem um produto ou um setor
que surpreende o mercado e começa a transformar aquele consumo. Então, eu acho que a gente vai ter naturalmente, esse não é o único momento de baixa, e também a gente vai ter outros momentos de maior crescimento. O fato é que a gente nunca volta ao patamar anterior. Então, a gente tem a subida, depois você tem a oscilação, mas essa oscilação ela é sempre de tendência de crescimento. Isso é muito esperado e faz parte, se você estudar mercado, estudar como funciona, né, o comportamento de mercado, você vai perceber que isso é muito normal. Legal. E como a gente tem visto vocês, estamos vendo aqui, a gente viu vocês também, acho que na Food, em algumas feiras. Quando vocês vêm para essas feiras, qual o papel de vocês, né? Vocês vêm para trazer um pouco disso, o consumidor está puxando, vocês precisam caminhar junto, ou vocês vêm para fazer o movimento contrário? Qual o papel de vocês nesse lugar? Que legal que você está perguntando isso, porque eu estou lembrando agora meus 20 anos de veganismo, né? E assim, a gente tinha uma expectativa de poder participar desses eventos exatamente para poder apresentar essa novidade que eu falei nas respostas anteriores, né? Essa nova visão de consumo, né? Essa nova visão de como lidar com as nossas escolhas e como a indústria participar disso. Então a gente tinha esse movimento de pedir, de fazer parte, de encontrar espaços, e hoje, que ela é muito legal. Por quê? Porque se por um lado a gente tem uma indústria que começa a se desenvolver, começa a entender, por outro, ainda se tem muitas dúvidas, ainda se tem muitos questionamentos de como apresentar um produto, de como lidar com esse mercado, e aí entra o nosso papel, né? Entra o nosso papel de trazer informação para que as empresas entendam, para que a indústria perceba o que isso significa, para que não desenvolva produtos que muitas vezes, por uma falta de conhecimento, não vai ter sucesso. E aí a sensação que essa indústria pode ter, essa empresa pode ter de que esse mercado não é tão bom. Não, talvez seja o desenvolvimento que não identificou algum aspecto e que a nossa presença acaba auxiliando demais, porque afinal de contas é o nosso papel, né? Nosso papel é levar informação e promover essas novas possibilidades dentro do movimento vegano, junto às empresas, junto às indústrias. Muito bom. Você está contando aqui pra gente, né, que o desafio de, enfim, se tornar conhecido e relevante, vocês estão ultrapassando, aí já ultrapassaram. Qual que é o maior desafio de vocês agora? O que vocês enquanto sociedade, imagino que, né, tenham muitos outros players conectados com vocês, o que para vocês hoje em dia ainda é um lugar que precisa ser consolidado? A gente teria alguns pilares para abordar nesse sentido. Eu vou preferir pegar um deles, que é o consumidor em si. Né? Então, o consumidor, e aí quando a gente pensa consumidor, todos nós somos, né? Então o ser humano é assim, que é o quê? A gente tem uma contradição de comportamento. Ao mesmo tempo que o ser humano gosta de estar num ambiente confortável para ele, seja num ambiente no sentido de onde ele está, mas também de consumo, daquela tradição dele, então a gente tem a ideia de manutenção. Né? Então, será que eu vou me abrir ao novo? Será que eu vou... Então, essa é um lado da moeda, mas o outro lado é que, quer queira ou quer não, a característica principal do ser humano é a mudança. Sim. O ser humano se transforma, também, senão a gente estaria lá atrás. Então é lidar com isso e explorar essa dicotomia, essa contradição humana e saber lidar com ela para que o movimento vegano, e aí no sentido pensando em mercado, em produtos, né, que ele possa ser o mais atrativo e o mais acolhedor possível, entendendo essa necessidade do confortável, mas também estimulando a mudança, a abrir-se para essa novidade. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, nesse desafio de juntar os dois e fazer com que as pessoas realmente se abram para aquilo que eu costumo dizer, inevitável, que é a mudança e que o movimento propõe. Legal, muito bom. E daqui do NIS, do que você já viu? Quais são as novidades? Me conta e me faz sua curadoria. Então, eu acho muito legal, porque assim, desde bebidas, né? Eu experimentei ali algumas bebidas que agora elas tentam trazer um sabor e uma lembrança de uma bebida alcoólica, mas sem álcool, né? Então, uma novidade muito legal. E aí eu fui lá sempre questionando, é plant-based, é vegano, nada de origem animal e tal. É muito legal a gente ver isso, mas eu acho que, ainda que as pessoas já estão acostumadas com hambúrguer, hot dog, né, a salsicha vegana, ainda que as pessoas já estão se habituando,
é legal a gente ver como há espaço para melhorias. E esse eu acho que é o grande, contexto em que eu gostaria de trazer aqui para de repente as pessoas entenderem. É muito novo esse mercado. Né? Ainda os produtos plant-based, muito. Exato, além dele ser novo, ele tem um leque enorme de possibilidades de mudança, de melhorias. Diferente de um produto, por exemplo, um produto de origem animal. É muito difícil você pegar uma carne, o que eu vou fazer para melhorar numa carne? Agora você pega uma carne plant-based, você tem N possibilidades de trazer tecnologia, inovação, né? Mudar a textura, mudar o aroma, melhorar, aproximar mais ou distanciar. Uhum. Então isso é muito legal e eu estou vendo que, mais uma vez, a gente vem para uma feira, vem para a NIS e identifica essas novidades e essas possibilidades surgindo ou do novo ou de melhoria daquilo que as pessoas já estão se habituando. Muito bem, Ricardo, queria te agradecer aqui tua participação. Se quiser deixar um recado final aí para os nossos espectadores. Não, Kelly, eu que agradeço também aí quem está assistindo e fica o convite para vocês conhecerem o trabalho da SVB. A gente tem como objetivo promover exatamente essa nova visão de que é possível sim uma alimentação, principalmente alimentação, mas não só alimentação, à base de vegetais, uma nova visão da gente alimentar o nosso corpo, a nossa mente e isso acabar refletindo na forma da gente produzir alimentos, produtos de consumo para a nossa sociedade. Então, fica o convite, conheça o nosso trabalho. E aproveitando então o gancho do convite, convido vocês também a visitarem o nosso portal, que está de cara nova. Já visitou já viu de cara nova? Sim, vi, Muito tá lindo. bem, tá de cara nova. E inclusive lá tem uma categoria chamada Plant-Based. Então se você quer saber desse assunto, clica lá, que tem muita notícia, muita informação, muita novidade. E também nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada.